Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Caminho das Rochas. Aqui você transforma insegurança técnica em autoridade profissional. Eu sou Keila, sou especialista em projetos e cálculos para marmoraria. Tenho mais de 25 anos de experiência atuante no ramo de marmoraria. E eu vou ensinar você tudo que você precisa saber para se tornar uma autoridade em vendas de marmoraria. Nessa aula, nós vamos falar sobre projetos. Eu trouxe para vocês um projeto de uma pia mais complexa e eu quero ensinar vocês como pensar a estruturação dessa pia. Não é ler cota, não é depender de arquiteto, não é nada disso. É você conseguir ver todos os elementos que tem que ir ali naquela peça, conseguir calcular o custo dela e prever tudo que é necessário para a estruturação da montagem. Eu quero que vocês entendam que quem domina projeto passa mais autoridade, fecha obras cada vez maiores e evita retrabalho na marmoraria. O vendedor que evita prejuízo é aquele que consegue analisar a situação e prever todo o custo para aquela peça, para que aquela peça fique pronta e instalada da forma certa e que não tenha retrabalho. O vendedor que domina o projeto, que domina o entendimento de obra, que domina medidas, que domina a visualização da peça pronta, mesmo antes dela estar pronta, ele é um vendedor que passa mais autoridade para o cliente, ele passa segurança e essa segurança faz com que o cliente já decida na mente dele com qual empresa ele vai fechar o seu projeto, a sua obra, o seu orçamento. Qual é a marmoraria em que ele vai entregar o seu serviço. Então, vem comigo e vamos aprender a visualizar tudo que você precisa e não perca mais orçamentos. Vamos lá? Então, pessoal, bora analisar o projeto? Vamos lá? Aqui tem o projeto de uma cozinha. Aqui, olha, planta, layout, cozinha. Escala 1:50. Nós temos aqui nessa cozinha, tá vendo aqui, ó, as numerações? Aqui são as legendas e mostra o que tem. Então, a peça 1, pia, né, que é bancada, 90 centímetros, né, a gente chama de pia porque é onde tem o bojo, mas o projeto ele chama de bancada. Aqui já marca a altura, o material, que é um quartzo branco, com testeiras e pé de 5 centímetros. O que é testeira e pé? Testeira é o acabamento, é o beiral. Pé é uma lateral. Testeira e pé de 5 centímetros. Por que está falando 5 centímetros? Porque tanto a vista da frente aqui é 5 centímetros, quando você olhar o pé, que é a lateral, ele tem 5 centímetros também. Sócolo com altura de 10 centímetros. O sócolo é o rodapé que fica embaixo do armário. Em mesmo material da bancada, com recuo de 5 centímetros. Então, quer dizer, o sócolo ele não alinha aqui com o final da bancada, ele alinha 5 centímetros para dentro da bancada. Mesmo material da bancada, quer dizer que é no quartzo branco. Lembrando que o quartzo é um material industrializado, é um material extremamente resistente, muito bonito e não é poroso, é resistente a manchas, é um material fácil de limpar. Tá? Então, o quartzo, ele é um material nobre, né? Ele é um material que está entre os materiais caros em marmoraria. Se vê, então, que a cozinha, ela é uma cozinha que vai ser colocado um material nobre, um material mais caro. Vamos lá. Em relação ao armário,
o armário sobre a bancada em laca. Aqui já são especificações para o marceneiro. Por quê? Porque essas especificações aqui, ó, especificações de bancada e marcenaria. Então, isso aqui são informações tanto para a marmoraria quanto para o marceneiro. Tá vendo que está numerado aqui número 1? Então, aqui tá falando dessa peça. Vamos aqui, que aqui é uma peça, tá vendo essa peça 3? Já é uma torre de eletrodoméstico, já não é pedra mais. Agora, quando se vem para a ilha, que é a peça 2, ilha em quartzo, torre em laca, o que mais tem pedra aqui? Painel, cristaleira, aparador, dispensa, bancada de 90 centímetros em quartzo. Tem bancada onde? Aqui, ó. Tem pedra onde? Nessa bancada da dispensa. Né? E o restante são prateleiras em laca. Então, na dispensa, só uma bancada em pedra. As outras prateleiras são em madeira. Ok? Vamos passar o projeto para estar dando uma analisada. Mas antes de passar, quero que vocês deem uma olhadinha aqui, ó. E2, o que é isso aqui? É uma elevação. Quer dizer, quando você olhar para essa parede, para você achar a folha que tem esse E2 aqui, você vai estar olhando para essa parede. A mesma coisa esse aqui, E4, E1, então são as elevações, E3, E5. Vamos lá? Aqui, olha, são especificações das louças e metais. Tá vendo que em cima aqui dessa bancada também tem letras A, B, C, D, E. São as especificações do misturador. O misturador é a torneira, Cuba Quadrum 70 ela tem 70 por 40. Né? Isso aqui é muito importante quando começarmos a analisar a estruturação dessa peça. Né? Vamos só dar uma lida aqui, mas isso aqui é uma coisa que você tem que saber. O que vai em cima dessa pedra aqui? Então, olha, tem um misturador monocomando. Né? O que é esse misturador? É a torneira. Uma Cuba Quadrum em aço, 70 centímetros. Scotch-Brite. Essa cuba aqui, gente, é uma cuba da linha Luxo da Tramontina. Uma cuba muito bonita, um aço espesso, uma cuba cara. Né? Então, se vê que são elementos mais caros nesse projeto aqui. Ele tem um misturador, ele tem calha. Agora vamos aqui, ó. Elevação 1. Aí você volta no projeto, tá vendo? É como se você estivesse vendo olhando para essa parede aqui, ó. Tá vendo? Vazio aqui, eu falei que vocês querem uma porta de fora a fora aqui, ó. Isso aqui é uma porta. Se eu não falei, eu vou falar agora. Isso aqui é aberto de fora a fora. Isso é uma porta, ó. Porta que abre. O vão é todo aberto. Nós estamos buscando a elevação 2. Olha ela aqui, olha. O que mostra a elevação 2? Mostra você olhando para frente da pia, que é a torneira. Vemos que tem uma lava-louça, olha. Lava-louça aqui embaixo. Lembra que eu falei do filtro? Armário, aqui, ó, uma torre quente aqui, onde tem forno. Aqui é a geladeira, o armário passa em cima, de fora a fora aqui. Né? Isso aqui você está vendo é a parede, que é revestida em porcelanato, e aqui também porcelanato. Né? Aqui, ó, um painel de porta, ó. Lembra que eu falei que tinha uma porta ali? Aqui mais armário, esse aqui é aquela dispensa, você olhando dentro dela. Vamos descer aqui o projeto. Aqui nós já temos a elevação 3, que é você olhando para frente, mas como se você atrás da ilha, ó. Você vê que você pega até as cadeiras da ilha. Aqui, ó, a elevação 4. Vamos voltar lá para vocês verem. A elevação 4 já está olhando aqui, ó. Tá passando aqui. Ela tá passando aqui. Ela pega aqui e ainda pega um pouquinho aqui dentro, ó.
Por isso que a gente vê ainda dentro da despensa, mas aí você vai ver essa parede também acima do nível aqui da ilha. Vamos lá de novo. Elevação 3, elevação 4 aqui, ó. Olha lá o aparador que tá aqui, é a ilha. As cadeirinhas lá atrás, uma coifa, tá? E elevação 5 já é olhando para a parede que tem atrás da ilha. Ó, essa parede aqui. O que é analisar um projeto? É você ler ele todo, é você entender o espaço, é você conseguir ir analisando todos os elementos que tem aqui. É muito bom você entender esse espaço aqui. Por quê? Porque quando você vai entregar umas peças grandes, você tem que entender se tem espaço para montagem, se tem espaço para virar com essa peça, entender se isso aqui é casa, é apartamento, se você vai conseguir transportar, quantas pessoas você vai conseguir colocar lá dentro para fazer essa montagem, caso sejam peças muito grandes e você precise, né, de colocar mais pessoas lá para fazer. Então, essa análise, às vezes você pega um projeto, você vai muito afoito, querer calcular, não, a primeira coisa que você faz é parar e ler ele, analisar, ver todos os elementos, ver se não está ficando nada para trás, né? Porque aqui, ó, quando você for passar esse orçamento, você tem 3 elementos aqui em pedra. É essa pia com a bancada seca, a ilha, e tem pedra aqui nessa despensa também. Então, um projeto ele tem que ser todo lido. Se você vende a parte da Tramontina, se você vende bojo, então você olha tudo que tem aqui para você oferecer também para o seu cliente um orçamento dessas peças aqui, para que ele não precise ir em outro lugar, ou compre em outra marmoraria que facilite para ele, que entregue tudo isso para ele, tá? E aí, você chega na parte do projeto em que você já vai trabalhar ali mais o detalhamento para a marmoraria. Muita gente pega só isso aqui, pega só essa parte de detalhamento aqui, porque isso aqui é o que me interessa, é isso aqui onde eu vou extrair as peças para dar o preço, e não preocupa muito em analisar um entorno, em analisar o todo, né? Porque projetos, gente, são falhos. Às vezes tem peça que não está marcando, ali naquele detalhamento, não marca, não mostra acabamento e precisa. Tem peça que não mostra uma lateral e precisa. Então, quando você analisa o todo aqui, quando você começa, né, faz desde o início, desde todos os detalhamentos, e não se preocupa em pegar tudo só mastigado lá, você diminui muito a chance de erro. E a análise do todo é muito importante na hora de definir custo de peça, custo de montagem, ok? Então vamos lá. Vamos lá aqui agora analisar as peças soltas, as peças tiradas lá do todo, né? O que é o detalhamento para marmoraria, né? Detalhamento 1. O detalhamento 1 é da peça 1. Aqui tá vendo que ela não está numerada mais? Porque aqui agora ela já está desenhada separada. Bancada, altura 90 centímetros, com quartzo, testeira de 5 centímetros e pé de 5 centímetros. Aqui, ó, testeira, que é a vista de 5 centímetros, e a lateral aqui, 5 centímetros também. A altura 90 centímetros. 2,60 de comprimento. Tá vendo aqui? Mas não é 2,60 inteiro, olha. Ela tem 2,60 daqui até o final. Mas quando a gente olha, ó, ela tem 1,59 de pia, área molhada, e 1,01 m de área seca. Lembrando que aqui, esse 1,59 aqui, ele encaixa 2 centímetros aqui. Então, aumenta mais 2. 85 aqui livre. Tem um beiralzinho aqui de 2 centímetros, porque não tem roda bancada. Aqui tá pedindo 5 centímetros para esse acabamento, mas eu mando com 4.
porque eu preciso de mais espaço aqui. Tá vendo que aqui tem duas calhas? Depois a gente vai ver direitinho essas peças aqui. Mas vamos, por enquanto, analisar o todo aqui. Tem uma máquina de lavar e o restante aqui, armário. Olha, vão da lava-louça. Aqui, ó. Olha aqui ela vista em perspectiva. Aqui a lateral. Lembrando que quando tem lava-louça, essa lateral ela tem que ser fechada dos dois lados, porque não tem armário, então a pedra vai até o final. E, gente, eu quero que vocês deem uma olhada no detalhe aqui, olha, como que o espaço para torneira, para furação dessas calhas, isso aqui tem que ficar muito bem resolvido dentro da marmoraria. É uma coisa que a gente tem que analisar se a largura que o cliente está pedindo aqui, ó, de 85, comporta tudo que ele quer colocar, todas essas furações que ele quer fazer. Tá? Isso tem que ser muito bem analisado. Na hora do orçamento, não. Na hora do orçamento, o que você vai prever? Todo orçamento em cima de projeto, você tem que jogar 10% a mais em metragem, em acabamento, em tudo. Porque o projeto ele sempre tem uma alteraçãozinha, ou para mais ou para menos. Então, o que eu aconselho? Você ainda não sabe se vai chumbar. Você ainda não analisou direitinho para montar isso aqui. Orça isso aqui com 88, 90, 87 no mínimo. Eu faria com 90. 90, aumenta 5 centímetros na largura e 5 centímetros no comprimento. Orça essa pia 2,65 a 2,70 por 90. Para quê? Para você ter uma margem depois para pensar o detalhamento, a fabricação. Ah, mas não tem que ser pensado aqui? Então, estamos pensando aqui a precificação disso a mais, se necessário mexer, né? Então, isso aqui é pensar, porque você ainda não está cortando, mas você tem que passar um preço certo para o cliente. Então, aumenta aqui 5 centímetros na largura e 10 no comprimento, né? Na lateral não precisa, basta apenas você aumentar no comprimento, na profundidade dela, considerando que ela vai chumbar, né? Se você deixou aqui com 90, você faz ela com 90 por 90 também, que é essa lateral que vai até o final. Ok? Agora vamos analisar o que vai ser colocado aqui. Tá vendo aqui essas peças aqui da Tramontina? Como que você vai mandar isso? Você vai mandar colado, você vai mandar solto, tô falando das calhas, né? A lixeira eu aconselho não fazer a furação na marmoraria, deixar para fazer a furação no local. Porque quando o cliente faz a pedra, nem sempre ele já comprou essa lixeira, ele definiu se ele vai colocar essa lixeira. Ela tá ali no projeto, mas 90% dos clientes compram na hora que ele já vai mudar, na hora que ele já está fazendo a limpeza final, vai ali e coloca. E às vezes ele quer alterar um pouquinho a distância que está destinada ali para essa lixeira no projeto, e depois do buraco pronto, fica mais difícil. Ou ele quer modificar alguma coisa no armário, colocar um gaveteiro ali e tem que estar tirando essa lixeira de posição. Você vê que nesses armários dele aqui, por exemplo, não tem nenhum gaveteiro, né? Vai que ele resolve colocar. Então, eu deixo a furação da lixeira para fazer na obra. Agora, quanto a isso aqui, quero ajudar vocês a pensarem essas furações. Mas para isso, eu modelei essas peças no 3D. Então, eu vou abrir ela no 3D para a gente agora estar conversando sobre essas peças aqui, ok? Vamos lá? Então, pessoal, aqui olha, o
que é que nós temos aqui? O desenho da pia. Vou colocar a cota aqui para vocês verem. R$2,60. Um metro e um de área seca. E 1,59 m de área molhada. Não subiu, não? Deixa eu marcar de novo aqui. Ah, tá andando pra frente. Agora deu, ó. Viu? Lembra que eu disse que a lateral tem que ser dupla? Então aqui, ó, é considerado 2 pedras. 85. Não tá fixando. Deu. Então vamos lá. O que é a análise disso aqui? A pedra, gente, todos nós sabemos que, né, quem trabalha em marmoraria, que a pedra é bem pesada. A pedra ela pesa 60 quilos por metro quadrado. Então, por alto aqui, vou fazer uma conta aqui para vocês, ó. 2,65 vezes 0,85, memória, 0,90 vezes 0,85, 2 vezes memória, 0,90 mais 2,60 vezes 0,05, memória, resposta. De pedra aqui deu 3,96, 4 metros quadrados. Só de pedra aqui, ó, tem 240 quilos. Nessa parte de cima aqui, que é a parte que tá flutuante, ó, tá vendo que tá flutuante? De pedra, aqui em cima tem 240 quilos. Mais a torneira, essa torneira aqui, ela pesa 2 quilos. Né? O que é você analisar? É você fazer sua pesquisa. Você pega essa torneira aqui e vai lá e olha as especificações dela. Você vai ver que ela pesa 2 quilos, 2,130. Então, ó, 140 mais 2 da torneira. Essa cuba Quadrum da Tramontina, ela pesa 6,5 kg, mais 6 quilos. A calha aqui tá pedindo uma calha de 1,5 m e depois uma de 45. Essas duas calhas juntas pesam 5,5 kg também. Então, mais 5 quilos. Mais os acessórios que tem aqui em cima. Então, gente, ó, 2 kg de torneira, 6 de calha, mais 2 kg de torneira, 6 de bojo, a calha e os acessórios juntos, 9 quilos, 17 quilos, mais os 140 quilos de pedra. Fora a lixeira, essa lixeira aqui deve pesar mais ou menos 1 quilo também. Vazia, né? E isso aqui, ó, 158 quilos aqui suspenso aqui, fora o que vai colocar aqui em cima, o que vai ser usado, né? Porque a pessoa aqui é o que tem que ficar suspenso e aguentar ainda o que vai ser colocado em cima, né? Então, isso é analisar, é você começar a colher dados. Beleza, eu tenho aqui, ó, isso tudo para colocar aqui em cima. E esses buracos? Olha que monte de furação. Calha grande, essa calha, né? Esse beiral tem que fazer esse furo antes de colocar ele, né? Depois que cola ele aqui. Olha aqui.
que baixou tudo. Deixa eu mexer aqui que vai resolver agora, quer ver? Pronto. Aqui, ó, antes de colocar o beiral. Então, isso tudo tem que ser analisado, porque como que a gente vai fixar isso aqui? Como que vai sustentar? Você tem que pensar nos apoios aqui embaixo, depois de colar essas peças. As peças vão sair coladas na fábrica. O que que acontece? Esses cortes aqui, quando cola a calha aqui e aqui, ajuda a reforçar, ajuda a não quebrar. E o bojo, mas eles ficam muito pesados. Esse furo de torneira, que é essa furação, eu aconselho a furar no local junto com a lixeira. Por quê? Por exemplo, você pega um projeto desse, não tem um dosador de sabão. A pessoa tem calha, tem acessórios, tem um monte de coisa. Você acha que ela vai ficar com coisinha de sabão aqui? Existe um acessório aqui com saboneteira e tudo, mas você pensa, será que o cliente quer? Então, se você não faz essa furação de torneira, deixa para fazer no local, às vezes ele quer colocar 2 furos e aí ele não fica centralizado, os 2 furos mais afastados. Ou muda o modelo de torneira também. Então, o que você tem que prever? Você tem que prever que terão serviços a serem feitos no local. A montagem, essa furação. Então, você tem que prever que tem horas trabalhadas e às vezes não vai ser um dia só. Serão 2 ou 3 visitas para finalizar isso aí. Que nem sempre quando você deixar lá e montar, deixar tudo montadinho, o cliente vai estar lá com a torneira ou vai estar lá com a lixeira. Aí você vai lá, você tem que pagar outra visita para voltar. Não, você que tem que prever. Porque isso aí pode ser feito depois e já colocar na precificação disso aqui. Porque, gente, quando o cliente entende que você entendeu tudo que ele precisa, você consegue visualizar o projeto dele, você consegue prever como que vai ficar isso aqui, ó. E prevendo isso, já preparar estruturas, ó. Um fechamento aqui ao lado da máquina de lavar louça. O que que acontece quando tem essas calhas? Quando tem essas calhas, você não consegue sair com um suporte direto da parede. Isso aqui tem 80 centímetros. Se eu sair com um suporte fixo na parede, nesse lado aqui, e vir aqui, ele pendura. Então, o que que é interessante? É interessante aqui você preparar, aqui olha, algo que você consiga travar aqui na parede e apoiar aqui, ó. Eu já fiz instalação das 2 formas, colocando aqui várias divisórias em ardósia, aqui ó, 1, 2, 3, ou suportes assim, ó, que travem na parte de baixo para liberar a parte da calha, ó. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha como que fica essa calha aqui atrás. Você não consegue trazer nada reto aqui. E a gente precisa de apoio. Estamos falando aqui de 160 quilos aqui em cima. Não flutua, não. E outra, a pedra, a propriedade da pedra, a pedra ela é muito resistente à compressão. Mas ela não é resistente à tração. A partir do momento que você faz esse monte de furação, cola esse monte de coisa aqui, isso pesa, isso traciona. E se esse meio não ficar bem apoiado, começa a trincar. Vai trincar aqui, vai trincar aqui. Você lembra disso aqui, ó? Tá muito resolvido os espaços que você tem aqui para essas calhas. Por isso que você tem que analisar, ver se não precisa aumentar. Ver se essa peça não precisa ser menor, a área seca menor, para que você tenha mais espaço de rasgo para calha. Isso tudo tem que ser analisado. E isso aqui, ó, quando o cliente percebe que você entendeu e que você vai entregar uma coisa estruturada, totalmente segura, totalmente usável, né? Não é coisa que vai daqui a um ano
6 meses aparecer uma trinca, não. Por mais que o cliente não goste disso aqui, por mais que o cliente tenha projetado o armário de fora a fora, a pedra ela tem que ficar bem estruturada. A parte do lava-louça tem que ficar livre. Isso aqui, ó, se tiver um suporte aqui embaixo, esse lava-louça não entra. A lava-louça ela tem que ter uma folga aqui de pelo menos 5 centímetros de cada lado. Por quê? E atrás ela tem também, porque ela não vai até o fundo por causa da calha. Porque isso aqui trabalha e isso aqui gera calor, então tem que ventilar. Ela tem que ventilar, ela tem que ter espaço. E isso aqui, gente, é você entender, é você não ficar perdido na frente do cliente, é você não começar a olhar para o projeto com cara de espanto. Quando você pega um projeto, é isso aqui, é ler, é entender, é pesquisar os elementos que compõem esse projeto, é pesquisar tudo que precisa, porque é muito simples ver no papel assim, ver flutuando, acha que isso aqui vai flutuar, não vai. E isso aqui precisa de apoio, ó, precisa. Ou que venham só as paredinhas de ardósia, ou que venham assim, estruturas em metalon, que fixem no pé e tragam um apoio central para esse meio aqui, ó. Vendo? Essa aqui pode sair daqui, ou só do canto ali, mas tem que ter o apoio central. Isso é você entender, isso é você analisar, e com isso você tem segurança, e a segurança que você sente, você transmite para o cliente. Tá? Então, gostaram da análise do projeto? Viram como que a gente aperfeiçoa o atendimento, a nossa técnica? É olhando os mínimos detalhes, é conferindo a altura da lava-louça que o cliente comprou para ver se ela bate com o projeto, vendo se ele vai comprar as calhas mesmo e quais que ele vai querer, a lixeira, se o cliente já comprou, se ele não vai comprar, se vai colar no local, dimensionar ali, né, fazer o cálculo dos pesos, de tudo que vai naquela pia, né, de tudo que vai ali em cima e conseguir fazer uma estruturação para aquilo ali não venha aparecer trinca, não venha aparecer rachadura, e também para que você consiga cobrar tudo que você precisa para montar aquilo ali. Porque se você não calcular esses pesos, se você não entender como que é essa montagem, você não cobra uma montagem a nível da complexidade que é aquilo ali, você não vai cobrar os suportes, que não é um suporte simples, não é um suporte que encontra em qualquer lugar pronto, é um suporte que tem que mandar fazer. Tá? Ali não é montagem para 2 pessoas, é montagem para 3 ou 4 pessoas, não por causa da dimensão, mas por causa do peso, do nível de complexidade, é cuba grande, tem calha, então é uma montagem que requer mais profissionais requer mais horas de trabalho, porque eles, como é diferente, eles vão estar trabalhando num tempo não devagar, mas com mais cuidado, né? Com mais detalhe ali nas peças. E é isso que difere o profissional, é o quanto ele está comprometido com o cliente, com a obra e com o projeto do cliente. Ok? Gostaram da aula? Se essa aula fez diferença para você, compartilhe com um amigo que você acha que também vai fazer diferença na vida dele, no trabalho dele, tá? E até a próxima.